que é a liderança servidora? Será que você possui as habilidades que são importantes para ser um líder servidor? Esses e outros assuntos importantes para a sua carreira estão toda semana sendo colocados aqui em nosso canal. E aproveite para ativar o sininho e receber aviso de outros vídeos. Quando a gente fala na liderança servidora, é impossível não lembrar do livro Como se tornar um líder servidor, de James C. Hunter. E eu pergunto a vocês, o que é liderança? Primeiro vamos entender o conceito de liderar. Liderança é a habilidade de influenciar as pessoas para trabalharem com entusiasmo, a fim de atingir metas para o bem comum, com um caráter que inspire confiança. Mas o que significa então caráter? Segundo Dwight Moody, é a pessoa que você é no escuro, quando ninguém está te olhando. Ações falam mais alto do que as palavras. E a gente precisa separar esse tipo de liderança de uma influência positiva com as pessoas que possuem poder. Então, o que é poder? Poder é a habilidade de forçar ou obrigar outros a fazer a sua vontade, mesmo que eles não queiram, por causa da sua posição de poder. Sabe aquela historinha? Faça, senão. Exatamente assim. Só que na nova cultura em que a gente tem desenvolvido dentro das organizações, com forma de reter talentos, melhorar o clima organizacional e principalmente o gestor ter o papel de desenvolver as pessoas dentro da organização, imagine uma pirâmide, só que invertida, onde a base da pirâmide, quem está lá é o CEO, ou seja, a pessoa que está no topo da empresa. Ao invés de a gente pensar na pirâmide como o contrário, se a gente pensar nela invertida, nós temos na base o CEO. Para quê? Para que a gente possa ter uma noção de quem vem acima dele, mas ele sustentando essa base. Então, quando a gente tem essa visão, a gente já começa a perceber que o CEO ele está ali para sustentar essa base. Em seguida, vem aqueles cargos, aquelas oportunidades, onde a gente sabe que eles estão ali mediando entre o CEO e os colaboradores da empresa. Aí entram os supervisores, gerentes, que também estão dando apoio a toda a equipe de produção, vendas, financeiro, operacional. E isso tudo está à disposição dos clientes. Então, se a gente pensar na pirâmide invertida, no topo dessa inversão estão os clientes. Existe uma mensagem de Steve Coffey que ele fala o seguinte: trate sempre os seus funcionários exatamente como quer que eles tratem os seus melhores clientes. Quando a gente fala na oportunidade de ser um líder servidor, eu preciso fazer uma autoanálise para entender quais as habilidades e se essas habilidades elas estão desenvolvidas em mim. Então, a primeira habilidade de um líder servidor é a paciência. Esse profissional, esse líder, ele vai exercer um papel de ser paciente. Primeiro, com o despertar de cada um no seu processo de desenvolver. Isso não significa estar estagnado ou não buscar contribuir, principalmente com feedback e com a equipe. Ao contrário, ele vai fazer com que essas pessoas elas se desenvolvam, mas ele também é paciente em saber que é o tempo de cada um. Gentileza é a segunda habilidade também do líder servidor. Ele é gentil, ele tem uma postura onde ele sabe muito bem como falar com o outro, como fazer com que o outro ele seja influenciado através da sua postura gentil. Um terceiro item também muito importante, a humildade. O líder servidor, ele sabe que ele não sabe tudo. E se tiver que comentar ou falar algo que ele não conseguiu realmente desenvolver, ele vai em busca de conhecimento. Porque nós não somos detentores de todo conhecimento.
É para isso que nós estamos, no desenvolvimento. Um quarto item é o respeito. Ele respeita o outro, ele tem empatia pelas pessoas. Então ele sabe muito bem que a forma como ele se coloca para o outro, ela pode contribuir com o crescimento ou fazer com que ele se sinta diminuído. Então ele respeita o espaço, respeita a pessoa, para que eles possam chegar em um comum acordo nesse processo de desenvolvimento. Um item também muito importante é o processo de honestidade. É onde o líder, ele passa a ser aquilo que ele realmente fala. Ele se torna uma pessoa muito mais correta, íntegra, e isso se torna transparente no contato com o outro. E por último, ele é uma pessoa ao qual ele desenvolve o processo de perdão e auto-perdão. Ele sabe que as pessoas estão em aprendizados. E esse aprendizado faz com que ela tenha a possibilidade de existir erros. E ele aprende a criar pontes ao invés da gente chegar e criar muros. Então ele sabe desse processo, ele perdoa situações em que não sejam adequadas, ele se perdoa. Então o auto-perdão também é um processo muito importante para esse líder, para um processo de crescimento e com isso ser um líder servidor. E como que a gente faz essa autoavaliação? Eu preciso identificar meu estado atual e eu preciso planejar o meu estado desejado. Nesse processo, eu faço uma avaliação em cada item desse. Então, um exemplo disso, se eu estou numa posição de paciência, eu preciso avaliar como anda esse meu processo, eu vou dar uma nota de 0 a 10 no meu estado atual. E sendo de uma forma franca, eu avalio se realmente eu sou um líder paciente, eu desenvolvo ao longo do dia capacidade de ter, não ficar ansioso, não atropelar os processos, de escutar com paciência os meus colaboradores. Então eu dou uma nota de 0 a 10, sendo 0 uma nota muito ruim e 10 o seu topo máximo. Suponhamos que esse líder ele tem uma nota 4, ele sabe que ele precisa melhorar em resultado. Mas eu não vou pular, fazer um salto quântico do 4 para o 10. Eu vou colocar uma meta que seja realizável. Então eu vou avançar para um 7. Eu preciso agora criar estratégias em que eu me desenvolva no processo de paciência. A gente até costuma dizer que sempre acontecem situações, se você precisa de paciência, para exercitar a sua paciência. E aí eu faço essa autoavaliação diariamente. Dentro do processo de criar um planejamento, faz parte, de repente, um processo de análise, algo que possa contribuir para que você alcance o resultado que você deseja. Quando a gente trabalha em cima dos pontos de planejamento, é muito mais fácil eu conseguir ter uma visão para onde eu quero chegar, mas é importante que eu faça, que eu tenha atitude e execute. Eu executando, eu vou fazer a avaliação como está esse processo, eu vou repetir até persistir e alcançar a minha meta que é desejada. Quando a gente começa na nossa vida profissional, a gente está em busca de um trabalho. Esse trabalho, com o tempo e com o conhecimento, com o autoconhecimento, vai gerando um processo de carreira. Então, naturalmente, a gente começa a ter mais possibilidades de crescimento. Quando eu consigo estar nesse degrau da carreira, eu desejo contribuir para que outras pessoas também possam alcançar esse resultado. E aí é quando a gente chama de missão. É quando eu estou ali com a possibilidade de contribuir com o crescimento das pessoas que estão em minha volta. E isso vai me gerar um legado. E para a gente encerrar, a proposta aqui é despertar em você a possibilidade de autoavaliação sobre uma liderança servidora. Então você vai ter que decidir se você quer ser um líder a ser servido ou um líder servidor.
Espero que esse conteúdo ele possa contribuir com o seu desenvolvimento e aproveite outros que estão aqui em nossos vídeos no canal para ampliar ainda mais.